Mais um Papo Mineiro, outra em bom som. E desta vez nós vamos conversar com alguém lá do estado do Rio de Janeiro, né? Nossos amigos em torno aí de Minas Gerais, e nós vamos conhecer um pouco dele. É o Marcos Navega, que é o atual presidente da Federação de Conventivistas Birô do estado do Rio de Janeiro, mas nós somos amigos lá de Macaé, quando nós estávamos lá criando também junto a ele, e ajudando, e auxiliando, e atrapalhando também, que a gente sempre também atrapalha um pouquinho, lá no Convention e Vistas Birô da cidade de Macaé. Então, seja bem-vindo, Marcos Navega. Bom dia, hoje a estrela é você. Então você vai contar um pouco aí da sua trajetória, da sua história, para a gente conhecer e o Brasil conhecer, não só Minas Gerais. Porque de vez em quando esse programa está sendo visto em Portugal, Espanha, Miami, na Argentina, no Chile. Então, está ficando internacional. Então a palavra é sua. Quando tem todo programa, quando tem conteúdo, né, Hernani, as pessoas têm o prazer de assistir. Mas primeiro eu queria te agradecer a oportunidade de ter me feito o convite. Para mim é uma honra, para mim é um prazer, né, estar aqui compartilhando um pouquinho da história da gente, né, para as pessoas que têm paciência, né, de escutar, para as pessoas que querem entender, né, como que funciona o que a gente faz, o que a gente trabalha, as nossas lutas, né? E eu vou dar um exemplozinho, Hernani, da minha trajetória, né? Seguindo até uma conversa que nós dois tivemos, né? E mostrar, assim, da onde saiu o Navega, né? Então, se você me permitir, eu queria iniciar. Obrigado, Hernani. Então, Hernani, eu sou natural da cidade de Niterói, aqui no estado do Rio, né? Eu fiz uma graduação em engenharia lá na cidade do Rio de Janeiro. Eu me casei muito novo, né? Com 22 anos já estava casado. Fui morar em Goiás, né? Na cidade de Cristalina, né? No estado de Goiás, vizinha a Brasília. Lá eu pude praticar bastante atividade agroindustrial. Também participei muito da comercialização de produtos agrícolas, né? Tanto na região quanto na compra naquela região e mandando aqui para o estado do Rio de Janeiro. Em 94, Hernani, eu tive aí um convite de retornar para o estado do Rio, e assim eu fiz. E aí vim residir aqui em Macaé, como você sabe, acabou de falar. E aqui em Macaé, desde que eu cheguei, eu virei empresário local. Eu tenho 2 empresas aqui na cidade, né? Todas 2 no setor de alimentos e bebidas, né? Inclusive eu estou dentro de uma delas agora. E aí, né, em 94, eu me associei, Hernani, a uma grande força que ajuda muito todos os Convention Bureau do Brasil, que são as associações comerciais e industriais das cidades, né? Então, eu virei aqui um associado na Associação Comercial e Industrial de Macaé. Em 2004, eu assumi uma diretoria de patrimônio, né, dessa associação, e estou diretor de patrimônio até hoje. Essa associação, Hernani, ela fez 104 anos agora, é uma associação centenária. O nosso Convention Bureau, que foi fundado com a tua ajuda em 2008, com a ajuda do Boechat, né, com a ajuda ainda do então presidente Moreira, né, da Confederação dos Convention Bureau, nós criamos esse Convention em 2008. A sede desse Convention Bureau é na Associação Comercial, né, assim como alguns conventions no Brasil também o são, e a gente tem uma sinergia, porque a gente defende também aquilo que a CNC propaga aos 4 ventos, Hernani, que o comércio e o turismo caminham juntos, né? Então, nós temos aí a Associação Comercial dando esse apoio ao Convention Bureau desde 2008, e o Convention Bureau de Macaé foi o 6º Convention Bureau fundado no estado do Rio. Eu sou um dos fundadores, fui o primeiro presidente. Pode falar, disso. Eu quero te dar uma paradinha, porque eu acho muito importante essas 2 coisas. Primeiro, o atual, como nós somos fundação, como você sabe, né, o Convention Bureau de Belo Horizonte é uma fundação. Então, o presidente atual do Conselho Curador
é o presidente da CDL Belo Horizonte, né? Que também, a CDL Belo Horizonte também foi fundadora do Convênio de Belo Horizonte. E o Convênio não existiria sem a intervenção de uma pessoa muito especial, de uma pessoa que foi uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci, Francisco Américo Matos de Paiva, que era o presidente da Associação Comercial na época, e ele bateu o martelo e falou assim: está criado esse convênio com todo o apoio da Associação Comercial. Então, isso é muito importante o que você está dizendo, porque comércio também é turismo. Isso é aquela história, né, Hernani? O comércio ele tem uma orientação vocacionada, né? As associações, os CDLs, eles são vocacionados para trabalhar o comércio de uma forma geral. Os Convention Bureau, eles têm um desafio enorme, né, Hernani? Você sabe muito bem disso. Nós trabalhamos a mais de 50 atividades econômicas diferentes e dentro dessas atividades, o comércio é uma delas, né? Então, o turismo ele é intersetorial, né? Ele tem uma capilaridade enorme e quando a gente trabalha enquanto Convention Bureau, fazendo a promoção, fazendo o apoio à realização de eventos, a captação de eventos, fazendo o marketing, né, das cidades e dos associados fora das cidades, né? Não adianta você falar de Belo Horizonte para o Belo Horizontino, né? A gente tem que falar de Belo Horizonte para quem é de fora e conquistar essas pessoas a virem para Belo Horizonte, né? E isso é o papel fundamental hoje de qualquer Convention Bureau, né? Primeiro, captar os eventos para acontecerem nas cidades. Segundo, fazer a promoção, né, dos associados e da cidade. E ser o parceiro, Hernani. E aí a gente tem que tentar levantar isso. Eu peço tua ajuda aí em Minas também, que a gente precisa de ter uma participação junto com os governos municipais, estaduais e federais, né? A gente tem um trabalho enorme para realizar, mas a gente precisa, né, que o BH Convention faça uma parceria com a Prefeitura de BH, né, que o BH Convention faça uma parceria com o governo de Minas Gerais, né, que o BH Convention faça uma parceria com o Ministério do Turismo, né? Isso é o que ajuda, isso é o que abrevia, né, o tempo, né, acelera, né, as ações, né? Então a gente tem que andar sim com os governos, seja ele municipal, estadual ou federal. Agora vamos voltar um pouquinho. Como é que foi sair de Niterói, ir lá para Cristalina, uma opção de emprego boa? Como é que foi retornar para o estado do Rio de Janeiro, para Macaé? Mostra aí, como é que foram as decisões, como é que foram as escolhas nesse sentido? Então, Hernani, a vida a gente tem que estar preparado para altos, baixos, né, situações boas, situações ruins, né? Eu acho que o que forja, né, um cidadão, uma mulher, um homem, né, na parte comercial, na parte industrial, é você saber passar nos altos e os baixos que a vida nos traz. Eu me formei lá no Rio de Janeiro, eu fui morar em Goiás, eu era produtor rural, proprietário rural, né? A gente tinha uma propriedade lá na divisa com Paracatu, né, no noroeste mineiro. A fazenda era em Cristalina, mas a divisa do outro lado era Paracatu. Vivi lá por longos anos, né? Depois de casado, 10 anos, mas antes de casar, Hernani, a gente morou em Brasília, né? Meu pai era um servidor público federal, né? Então a gente acompanhou a trajetória dele, e nessas oportunidades que nós moramos em Brasília, nós moramos 8 anos, 2 governos, né? Ainda nos governos militares, né? 8 anos, né? 4 anos com o presidente da República e depois 4 anos com outro presidente da República. E nessa época, acho que a gente adquiriu a fazenda lá e nós criamos uma sinergia muito grande com Brasília, com Goiás e com Minas Gerais, né? O nosso caminho, Hernani, era muito passando pela BR-040, né? Então a gente saía do Rio de Janeiro, passava por Juiz de Fora, por Belo Horizonte, todo ano, pelo menos 4 vezes, né? A gente passava pela 040, indo ou voltando, né, para o Rio de Janeiro. E lá na minha vida lá de produtor rural, Hernani, eu produzia arroz, soja, milho, eu fui criador de boi, né, de boi de corte, de boi de leite, eu fui cooperado, né, de uma cooperativa de grãos famosa, né, cooperativa de Maringá, né, e fui também cooperado de uma cooperativa de leite famosíssima aí em Minas Gerais, que é a Coopervale, Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu, né, tem uma manteiga deliciosa, né, um queijo, produtos maravilhosos, né, produtos lácteos maravilhosos.
E aí, em 94, quando eu decidi, foi depois de 2 safras, que a gente teve sucesso na safra, mas o preço da commodity, né, do soja, estava muito barato, eu resolvi fazer uma opção diferente na minha vida e virar mais comércio, entendeu, Renan? Então, eu voltei para o Rio de Janeiro, meu estado natal, vim morar em Macaé, uma cidade que eu sempre passei minhas férias, né? Meu avô morava aqui, né? E nessa oportunidade aqui eu constituí 2 empresas, aliás, foram 3, uma eu já encerrei, mas eu já tive 3 empresas na cidade, e aqui eu comecei a fazer aquilo que eu fazia em Cristalina, eu comecei a fazer aqui comprando lá, né, milho, comprando soja, farelo de soja, farelo de algodão, né, tudo que era produzido naquela região, eu trazia aqui para o estado do Rio para ser comercializado. Quando a gente encontrou aí, Hernani, no ano de 2007, quando nós tomamos ciências, né, da família, né, dos Convention Bureau, nós ficamos surpreendidos porque, para quem não conhece, Hernani, o amigo, a amiga que está nos assistindo aí agora, Macaé tem a 2ª rede hoteleira do estado do Rio de Janeiro, né? Então, é a capital, né, que é proeminente, né? Foi uma capital federal, foi capital de um império, foi capital de um reinado, né? Foi capital do nosso país. Então, pô, Rio de Janeiro por si só já é grande, né, Hernani? Então, nós aqui no Rio de Janeiro, a gente tem em Macaé a 2ª hotelaria em quantidade de leitos, né, em quantidade de quartos, né, muito em função do período que a gente viveu aí nos últimos 40 anos, né, do petróleo e do gás. Quando a gente tomou ciência, então, dos convênios, Hernani, nós tomamos coragem, né, eu e mais 6 diretores da associação comercial, nós nos juntamos e fundamos o convênio numa época que nós tivemos a tua presença e a presença do Boechat, que é um grande amigo que eu tenho, né, e essa presença foi fundamental para a gente criar esse grupo, né, e da gente prosseguir aqui, enquanto Convention Bureau, mostrando Macaé de uma forma diferente, que não fosse somente petróleo e gás. E os frutos nós estamos colhendo, né, até hoje, vamos continuar colhendo por muito tempo, né, a família dos Convention Bureau, né, Hernani, no Brasil, não é tão antiga, né, o primeiro foi lá em 84, né, o de São Paulo, né, o segundo foi o do Rio, e aí o que acontece? Se a gente está lidando com uma entidade que é nova ainda, enquanto vida, ela é mais difícil ainda, Hernani, porque o nome é um nome muito complicado, né? Então, a denominação que é internacional, Convention e Visitor Bureau, isso aí a gente tem que ter paciência e mostrar para as pessoas que para a gente ser reconhecido aqui no Brasil e no exterior, né, nos mais de 2.500 Convention Bureau do mundo, nós precisamos sim ter esse nome, que é uma denominação internacional que diferencia as associações de turismo, né, que tem como objetivo principal a realização, a promoção e a captação de eventos, né? Por isso que a gente fez essa volta toda. Você sabe que eu faço palestra, muita conferência, muitos cursos para o Brasil inteiro, né? E às vezes quando me apresentaram, que eu sou o secretário executivo do Belo Horizonte Convention Visitors Bureau, todo mundo fica assim, que é isso? Eu falei assim, então vamos traduzir a peça, né? Lá que eu falo, realmente é um escritório para atrair turistas e eventos, tudo fica mais simples, né? É só a questão da simplificação. As pessoas às vezes querem complicar muita coisa, né? Complicam muito, falam demais, etc. Eu recordo, né, em 2007, eu estava secretário executivo da Agência de Desenvolvimento do Turismo do Sudeste brasileiro, né? Eu era o secretário executivo dessa agência, então eu tinha que ir muito no Rio, e quando me apresentaram vocês, né, vamos lá, porque eles estão criando um convention, e eu olhei quem estava sendo, eu falei assim, mas tem muita gente do comércio, o comércio está investindo nisso, e com grande satisfação que eu percebi isso, né? Quando conheci vocês, né, e nós nos tornamos amigos a partir de então, né, que é muitas histórias, você vem muito em Belo Horizonte, seu cunhado ou seu irmão que mora aqui? Meu cunhado, casado com uma né, aí de BH. Ah, tá. Então, ele é irmão da minha esposa. Ah, tá. Então é cunhado. Mas é parente, né? Isso. Então é interessante porque é uma cidade muito boa, Belo Horizonte, né? E nós precisamos fazer, quem sabe, um convênio entre Belo Horizonte e Macaé para a gente estimular mais o turismo entre as duas cidades. Acho que seria muito interessante isso também, né? Mas aí me conta mais.
Porque, de repente, você, como um comerciante, de repente, falou assim, agora eu vou estimular o turismo. Como é que foi essa escolha, hein? Baseado em quê? Hernani, a gente, por ter essa hotelaria pujante na cidade, né, por nós termos um município com tantas riquezas naturais, culturais, né, a gente tem que fazer um breve relato aí que o estado do Rio foi o início desse país, né, assim, se a gente for pegar a época dos senhores de engenho, né, a produção de cana, depois a produção de café, muito passou-se pelo Rio de Janeiro, por Minas e um pedaço de São Paulo, né? Então, nós somos, sim, né, o início dessa colonização portuguesa, italiana, japonesa, né, tantos povos, né, que vieram contribuir com a gente, né. E aí a gente viu em Macaé a possibilidade da gente ter, além do turismo de negócios, né, que sempre foi o forte da cidade, respondia aí com mais de 80% da ocupação dos quartos, né, a gente viu que poderia ter também um turismo de lazer associado, ou um turismo de eventos, ou um turismo de feiras, ou um turismo de esporte de aventura e natureza, e na época a gente optou para fazer esse trabalho e mostrar tudo que tem. Lagoa, rio, cachoeiras, mar, né, serra, município de Macaé, Hernani, ele é o terceiro maior do estado do Rio de Janeiro em área territorial. E nós temos uma serra que de um lado é Macaé e do outro lado é Nova Friburgo, né? Então, uma das melhores serras, Serra do Mar, né? Um lugar maravilhoso que a gente tem, já com produtos, né? Já com produtos instalados, boas pousadas, bons restaurantes, cachoeiras maravilhosas para serem visitadas. A cidade de Macaé também, Hernani, já dispunha de uma rede de restaurantes muito boa, né? Em função do petróleo e do gás, de qualidade internacional, tá, Hernani? Vários sabores do mundo, né? Das culinárias do mundo inteiro presentes na cidade. E quando a gente junta isso tudo dentro de um caldeirão, né, e a gente começa a mostrar para todo mundo que antes deles serem concorrentes entre eles são responsáveis pelo destino como um todo, nós conseguimos aqui criar o primeiro Festival Gastronômico de Macaé em 2009, com muito trabalho, Hernani. Você acompanhou, né, você viu como foi difícil, né? Então, nós criamos esse festival, ele está já na sua 12ª edição, só não teve o ano passado por causa da pandemia. Esse ano, a gente já está programando, talvez aconteça, nós estamos aguardando aí o resultado ainda, é sempre no mês de agosto, né? Então, a gente tem aí teve a oportunidade de mostrar Macaé para quem quer visitar uma cidade melhor, e aí, Hernani, uma cidade melhor, uma cidade hospitaleira, que tem um povo, né, muito, muito interessante. Macaé também é uma cidade meio cosmopolita, né, pela operação de petróleo, a gente tem pessoas do mundo inteiro que residem aqui. Então você tem a cultura do mundo inteiro, pessoas que falam vários idiomas, né? E aí, Hernani, respondendo a tua pergunta aí, sua colocação, eu vou te dizer que desde que eu entrei nisso tudo, eu sempre defendi que antes da gente ter um movimento internacional no turismo, né, para as nossas cidades, nós temos sim um movimento nacional. E a gente não pode nunca botar de lado que o Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e um pedaço do Espírito Santo, nós vivemos entre nós, né? Então, se Minas Gerais, se Belo Horizonte, se Juiz de Fora quer atrair pessoas para irem para essas cidades, não percam a oportunidade de atrair o carioca e o cidadão fluminense, porque nós consumimos Minas Gerais e vice-versa, né, Hernani? Vocês também, Papai do Céu não prestigiou Minas Gerais com uma praia, mas o Rio de Janeiro está aqui do lado e a praia mais perto que vocês têm está aqui no Rio. Né? Então a gente tem que sim fazer essa associação, Hernani, e fazer esses dois estados se visitarem mais. Olha, você está falando uma coisa que é realmente muito real, né? Rio de Janeiro é a nossa praia, né? O que acontece é a nossa porta de entrada também do turista, principalmente do turismo estrangeiro. E você percebe Cabo Frio e Búzios, na sua alta temporada, só dá mineiro. Eu sou né? Eu adoro Búzios. Você sabe que eu adoro Búzios, né? Assim como também eu adoro as serras cariocas, as serras fluminenses, Teresópolis, Petrópolis, né, com Itaipava, eu adoro Itaipava, você sabe disso. Adoro Paraty, né?
E, então, eu conheço esse estado muito bem, você sabe disso, é o estado que eu amo, e estou sempre presente, e gosto demais de passear por todos esses lugares, né? E você realmente, nos últimos anos, fez um crescimento do turismo no turismo estadual. Eu lembro primeiro com um evento, né, que era um evento que juntava todos os destinos cariocas, ou melhor, fluminenses, carioca de estados da cidade de Rio de Janeiro, dos destinos fluminenses, e ela teve que, de repente, ser paralisada, né, por causa de todas as circunstâncias que a gente vai vivendo na vida. Mas essas iniciativas são sempre muito válidas e eu percebo o crescimento e fortalecimento, né, do turismo fluminense e você é um grande responsável disso. Hernani, a gente, voltando um pouquinho atrás, aí, quando eu te falei que o Convention de Macaé foi o 6º Convention do Estado do Rio, isso foi em 2008. Nós estamos em 2021. Esse ano nós vamos fundar o 22º. Né? Então, a rede privada do turismo, ela aumentou muito nos últimos 3, 4 anos. Né? Então, nós conseguimos sensibilizar o empresariado das cidades a se juntarem e pararem de esperar cair do céu e assumirem o protagonismo, né, daquilo que é preciso fazer para defender o destino, para captar os eventos, né, para fazer a promoção. Não dá, Hernani, e aí serve até para quem está nos assistindo, não dá para você pegar o teu recurso financeiro, comprar um terreno, construir um hotel e delegar a promoção do teu hotel para um terceiro. Né? Não dá, Hernani. Se você fez o investimento, quem tem que fazer a promoção é você, né, cara? Claro. Então, acho que quando a gente faz essa promoção, né, Hernani, de forma cooperada, ela se torna uma promoção mais barata, né, com mais objetivos, né? Você não vê Convention Bureau jogando dinheiro fora, né, Hernani? Nós não temos dinheiro para jogar fora. Né? Então, a gente faz muito com muito pouco. Né? Os recursos financeiros são pequenos, mas a gente realiza muitas ações. E a gente vem, Hernani, nos últimos 3, 4 anos na Federação do Rio, nós viemos, além de criar novos convênios, nós também viemos com uma preocupação que é latente para todo gestor, né, privado ou público, que é manter esses grupos fortalecidos, unidos e com informação, Hernani. Né? Não basta você ir lá e ajudar um grupo de empresários a criar um escritório de Convention Bureau. A gente tem que ir lá e dar ferramentas para eles, ensinar como que se pode fazer de forma rápida, de forma eficiente, né? E ter resultados melhores para atividades, né? Para mais de 50 atividades em cada cidade. E nisso, Hernani, você foi muito feliz de lembrar, nós tivemos a Intertour, né? Lá no começo, em 2006, né, nós tivemos a primeira Intertour lá em Friburgo, em 2007 a segunda Intertour em Cabo Frio, em 2008 a terceira lá em Itaipava, você esteve nas 3. E depois o governo do estado assumiu, né, e a Intertour virou um salão estadual de turismo, depois acabou, né, por um período, e nós tivemos aí o retorno, Hernani, triunfal, vou te falar assim, com todas as melhores letras do mundo. Né, nós tivemos aí uma presença do secretário de turismo na época, nosso amigo Otávio Leite, né, que é um deputado federal, inclusive até voltou agora, né, voltou a ser deputado federal na Câmara Federal. E o Otávio, enquanto secretário de turismo, ele reeditou o Salão Estadual de Turismo, uma aventura maravilhosa, né, foi lindo o evento. Além disso, Hernani, o secretário Otávio Leite, ele deu demonstrações eu não vou te dizer de humildade não, mas de parceria. Ele chamou a iniciativa privada, ele chamou os municípios e começou a levar o estado do Rio de Janeiro a participar de alguns eventos de turismo. Participamos da BAV, nós participamos da VIRP, nós participamos da FITUR, né, na Argentina, nós fomos na feira de turismo, na Festures, né, em Gramado. Isso tudo, Hernani, demonstrando como uma parceria é fundamental em qualquer lugar. Pode ser aqui no Rio, em Minas, em qualquer lugar. O governo do estado pagava lá o espaço, né, fazia a reserva, criava lá o stand, e a iniciativa privada ia para dentro desse lugar para operar, fazer a comercialização, né, trabalho conjunto, e que rendeu, Hernani, frutos maravilhosos.
né? Eu vou te dar um exemplo do que a gente está falando. Nós tivemos na ABAV aí em BH, né, em 2019, e nós tivemos um fluxo de turistas de BH para passar o Ano Novo e o Carnaval em Macaé estrondoso, Hernani. Eu não vou te falar em número, porque foi um trabalho de marketing, né, de demonstração e comercialização. Né? Então a gente sentiu imediatamente o quê, Hernani? Quem está aí, o cidadão belo-horizontino da região metropolitana, de repente essas pessoas não conhecem todos os destinos. Claro, né, é muito difícil. Então, as pessoas têm no subconsciente assim, Búzios, Cabo Frio, são os destinos tradicionais, né, do nosso estado. A cidade do Rio de Janeiro, né? E aí, quando você começa a apresentar novos destinos, as pessoas vão olhar e falam, eu posso ir para essa cidade, tem praia também, tem hotel maravilhoso, tem comida, tem lugar para ir, tem lugar para visitar, né? E eu vou ficar talvez até num valor menor do que em outros destinos. Então você, quando faz a promoção, Hernani, você sabe muito bem disso, né? Você já fez isso, faz isso há muitos anos, você consegue levar para o cidadão que vai comprar, o poder de decisão está na mão dele, ele olha e fala, eu vou escolher essa cidade aqui. E vem, e aí ele se surpreende. Aonde que estava essa cidade que eu nunca conheci, né? Isso é muito bom. Não tem dúvida, isso não tem dúvida. A gente percebe, estudamente, a gente trabalha com a criatividade, porque o recurso é pouco, e a gente vai levando, a gente estava com excelentes números 2017, 18, 19, no Convention de Belo Horizonte, veio a pandemia, então tudo se modificou, nós tivemos que reinventar online, e eu particularmente não era muito conhecedor, tive que aprender várias coisas, mas a gente vai aprendendo e vai tocando o barco nesse sentido. E a gente queria saber como é que está essa questão, né, um ano de pandemia, o que influenciou, o que fez, que mudanças aconteceram. Então, Hernani, o ano passado, em plena primeira onda, né, vamos dizer assim, né, nós tivemos aí a saída do secretário de Estado, né, o Otávio, ele saiu, e quem assumiu a secretaria foi a subsecretária Adriana Homem de Carvalho, né, que atualmente é presidente da BEOC aqui, né? Exatamente. E é uma pessoa do setor, né, conhece muito, e nós nos dedicamos, né, Hernani, frente à completa possibilidade de existirem reuniões presenciais, nós também aprendemos, como você, como viver nesse mundo, né, de reuniões por videoconferências, né, e etc. E nós desenvolvemos, Hernani, produtos espetaculares para o estado do Rio de Janeiro. Entre eles, o Portal de Turismo do Estado, né, quer dizer, foi uma participação pública e privada, né, vários municípios colaboraram, todos os Convention Bureau colaboraram. Além disso, nós criamos também aqui, Hernani, no estado, um selo do turismo consciente, né, muito parecido com o turismo responsável, né, do Ministério do Turismo. Nós também criamos um selo aqui, e é um selo que, ele além de ser um selo, Hernani, ele também, dentro do próprio site, a gente publica ali os decretos das cidades, né? Então, cada decreto novo, né, que é colocado, a gente coloca nesse site, e o turista, ele, antes de fazer a viagem dele, ele tem a possibilidade de entrar ali, olhar e ver que aquela cidade que ele quer ir está podendo receber, né? Se está podendo, se não pode, se está tendo barreira, né? Então, a gente criou um mecanismo que é para ajudar a principal pessoa disso tudo, Hernani, que é o turista. Né? A gente, enquanto trabalha turismo, o nosso negócio é atender bem essas pessoas. Né? Não interessa, Hernani, da onde vêm as pessoas para as nossas cidades. Eles têm que ter a garantia de que serão bem recebidos, e nós temos que ter a certeza que vamos receber, seja quem for, da melhor maneira possível. Né? Isso é aquela gratidão, é aquela hospitalidade, né, que às vezes você tem numa cidade pequena, numa cidade média, numa cidade grande, ela não está correspondendo ao tamanho da cidade. É a capacidade do povo, né, de receber melhor. Muito bem. Turismo são pessoas, tanto pessoas recebendo como pessoas visitando. Então nós temos que ter sempre o foco das pessoas, que isso que é mais importante. Você teve uma trajetória aí que você teve que passar por diversos setores. As pessoas são importantes, as pessoas é que
têm que se cooperar e colaborar entre si. Nós estamos terminando o nosso tempo. Queria que você deixasse uma mensagem final para todos aí que estão passando por esse momento tão difícil, mas ao mesmo tempo tão criativo. Hernani, nós somos um povo muito religioso, né? O brasileiro, de uma forma geral, né? Então, eu faço um apelo aí para quem está nos assistindo, primeiro, na hora da sua oração noturna, né? Na sua oração matinal, que a gente faça, eleve, né, os pensamentos para os amigos, para os parentes que já foram, né, através desse vírus, que a gente tome bastante cuidado, né, Hernani? A virose, cara, ela não tem um manual, né? Ela está mudando de cor, de tamanho, quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que assistir bastante, né, as pessoas que estão à nossa volta, temos que orientar o máximo possível, né, os cidadãos, né, os nossos colaboradores nas empresas, né, nas nossas entidades, né, nos convênios, né, nas associações. Nós temos, sim, um desafio enorme, né, de passar esse período, e a melhor forma, né, que a gente tem assistido, Hernani, primeiro, é a vacina, né, a proteção, né, contra o vírus. Segundo, Hernani, é a gente também estudar um pouco, né, ouvir melhor e ver que também existem tratamentos paralelos, né, que a gente precisa também levar em consideração. Essa discussão, ela não podia ter se tornado uma discussão política, né, isso é saúde pública, né, e é uma pena que isso tenha acontecido, e a gente tem perdido aí várias possibilidades de pessoas que contraíram a doença, que poderiam estar vivos até hoje entre a gente, né, e não estão por causa dessa confusão toda. Então, desejar um 2021, Hernani, com muita saúde, com muita paz para todo mundo que está nos assistindo, e falar o seguinte, Hernani, a humanidade já passou por outros problemas similares, né, e a humanidade continuou. Nós já tivemos muitas perdas, né, em outros viroses, né, em outras pandemias, né, que o planeta passou. O que a gente tem que aprender de forma definitiva é que nós temos que tomar mais cuidados, né? Isso tem que ser, daqui para frente, tem que ser como se fosse um mantra, né? Acordou de manhã, vai lá lavar a mão, você lava o rosto, usar a máscara, né, Hernani? Tem que usar essa máscara. A máscara já virou instrumento de moda, né? Agora as mulheres usam máscara de acordo com o vestido que estão usando, com o sapato. Então é assim, vai seguindo, né? A vida vai seguindo. É isso aí. Mas na verdade... E fazer uma torcida, antes de eu terminar, Hernani, para você finalizar aí, fazer mais uma vez um agradecimento, tá? Estarei sempre aqui disponível, né? Sempre que você precisar, sempre que a gente puder trocar uma ideia. Aliás, você é muito feliz, cara, naquilo que você se propõe a fazer, e o teu quadro, eu fiquei impressionado quando você me mandou, né? Muito, muito interessante, né? Coisa de mineiro mesmo, né? E aí, o que eu tenho para te dizer também, né, Hernani? Nós temos hoje um grande desafio, Hernani, enquanto entidades, né, representativas de empresas, né, nós temos um desafio de manter o espírito empreendedor vivo. Eu tenho visto muitos empresários desistindo e fechando o teu negócio e não falando mais em trabalhar porque a iniciativa está muito pesada, né? Os governantes estão mandando muito nos negócios da gente, né? Então, pedir, você que é empresário, você que é empresária, né, que está nos assistindo, não desanime. Não existe nenhuma economia no mundo que um governo vai ser tudo. Vai ser empresário, vai ser governo, não existe. Né? Quem trabalha é o empreendedorismo, é a parte privada, quem governa é o setor público, né, Hernani? Então, fazer esse apelo aí para nossos amigos não desanimarem. Muito bem, viu, Navega? Obrigado pelo seu tempo, viu? Obrigado aí por você contar algumas iniciativas e também iniciativas incentivando, né? Tudo isso que nós precisamos se reinventar. É uma nova forma agora de fazer as coisas, mas sem deixar de fazer. Muito obrigado, viu? Que tenha aí felicidades nos seus novos desafios. Foi mais um Papo Mineiro, desta vez com o empresário Marco Navega, lá de Macaé,
mas que tem uma atuação muito forte em todo o estado do Rio de Janeiro. Espero que gostem e até o próximo Papo Mineiro. Grande abraço.